Aleluia. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de ler uma escritura. São Mateus capítulo 24. Amém? Aleluia. São Mateus 24. Eu quero somente um verso, que é o verso 35. Amém? Somente o verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Bondoso Deus, agradecemos, Senhor, a Ti, porque tudo que Tu faz é perfeito. Se existe uma perfeição, ela está em Ti. Então nós agradecemos por tudo. Olha para cada pessoa nesse momento que esteja enferma, passando por dificuldades, por lutas. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu abençoes. Eu oro por todos os nossos irmãos. Apresento, Pai, irmão José Maria, ali em Presidente Prudente. Peço que Tu derrames uma bênção especial na sua vida, assim como por cada irmão, na vida de cada irmão, nós rogamos uma bênção especial, em Teu nome santo. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Irmãos, a palavra de Deus diz que nada é sem um propósito. Amém? Ou seja, tudo que Deus faz tem um propósito em Ele fazer. Amém? Vocês sabem disso, né? Que tudo o que Deus faz tem um propósito para que Ele faça aquilo. E verdadeiramente, tudo que Deus requer é que o ser humano simplesmente obedeça à vontade dele. Amém? Tudo que Deus quer é isso. É que nós possamos obedecê-lo, servi-lo e fazer tudo de acordo com a sua vontade, que é perfeita. Muitas vezes, nós não conseguimos compreender que a vontade de Deus está acima de nós, acima de nossos pensamentos, acima de nossos sentimentos, acima de tudo. Muitas vezes, a vontade de Deus ela é incompreendida pelo ser humano, porque cada um de nós quer que Deus faça algo, mas faça conforme a sua vontade. Quer que Deus faça algo, mas faça de acordo com o que nós pensamos ser correto. E o que nós pensamos ser correto não é o que Deus pensa ser correto. Eu estava estudando
o sétimo selo. Estava estudando o sétimo selo. E eu lembrei de algo que eu preguei há um tempo atrás. E que está disposto nessa mensagem de uma forma muito interessante. Está no parágrafo 200 em diante. No parágrafo 200 do sétimo selo, o nosso profeta diz assim, primeiro ele começa perguntando, por quê? Referente às tribos de Dan e Efraim e José e Levi. Tá? Aí ele pergunta por quê? Eles, o Deus que sempre se lembra-se de cada promessa de sua palavra. Eu gostaria de pregar sobre isso. Está vendo? Deus não se esquece de nada. Esse foi o tema sobre o qual eu preguei. A mensagem intitulada foi Deus não se esquece de nada. Eu preguei há muitos anos atrás. Mostrando que Deus verdadeiramente não esquece. O tempo pode passar. O ser humano pode esquecer. Mas Deus nunca se esquece. Deus nunca se olvida daquilo, melhor dizendo, que Ele promete. Seja para bênção ou seja para maldição, Deus nunca se esquece. Vocês querem um exemplo claro? O povo de Israel saiu do Egito. É claro que nós conhecemos isso, né? Cada estudante da mensagem da Bíblia sabe. O povo saiu do Egito. Depois de Deus agir poderosamente com 10 pragas, eles saíram do Egito. E quando eles estavam na beira do mar, Deus faz mais um milagre, abre o mar para eles passarem. Os guia 40 anos pelo deserto. Mas só que, em uma certa feita, Moisés precisou passar por um certo lugar. E o rei daquele lugar simplesmente impediu o povo de Deus de passar por ali. Foi por Amaleque, tá? Os amalequitas impediram o povo de passar por ali. E Deus nunca esqueceu aquilo. Assim como a idolatria de Dan e Efraim nunca foi esquecida. Quando os amalequitas, que impediram a passagem de Israel por ali, ou tentaram impedir, Deus nunca esqueceu aquilo. E você vai ver que nunca ele esqueceu quando ele chega, eu creio, que é no livro de 1 Samuel, finalzinho do livro de Samuel, aonde Deus diz assim, eu lembrei do que Amaleque fez ao meu povo. Ou seja, Deus nunca esquece de nada. Amém? E aquele povo, os amalequitas, Deus os sentenciou e mandou com que, Saul destruísse todo o povo amalequita e que não sobrasse um sequer. Tanto homens como mulheres, animais, crianças, tudo deveria ser destruído.
Mas você sabe que o homem pensa diferente de Deus. Amém? Então, Saul foi, pelejou contra Amaleque, só que Samuel, após a batalha, foi até lá onde eles estavam. Quando Samuel vem ao longe, ele escuta um balido de ovelhas, ele escuta o barulho de gado, e quando ele escuta aquilo, Saul tenta desculpar-se dizendo, não, isso aqui foi os espojos, mas Deus não mandou tomar nenhum espojo. Aí que ele entra na tenda, estão lá. Eram 2 reis. Você lembra? Era Agag e eu não lembro o nome do outro. Estavam lá dentro. E quando eles vão entrando, o rei Agag diz assim, agora até que enfim o amargor da morte passou. Mas só que Deus tinha sido bem claro com Saul sobre o que ele devia fazer. Ele devia simplesmente cumprir a ordem de Deus, porque Amaleque, há centenas de anos atrás, havia oprimido Israel, e Deus nunca esqueceu aquilo. Deus nunca esquece de nada, quer seja uma bênção ou quer seja uma maldição, Deus nunca se esquece. Então, Samuel começou a tentar desculpar-se, dizendo que aquelas ovelhas mais gordas, que aquele boi mais cevado, que aquilo ali era para fazer um sacrifício a Deus, mas Deus não tinha pedido um sacrifício. Deus tinha ordenado que eles matassem tudo, que todos os amalequitas fossem exterminados sobre a terra. E você vai ver depois, a Bíblia nos ensina isso, que é um amalequita que ajuda a tirar a vida de Saul. Que na verdade ele tentou se matar, né? Ele não se matou. Mas Deus, não esquecendo, e aquele rei dizendo, agora o amargor da morte passou, tem passado. Irmãos, Samuel puxou a espada do rei Saul e exterminou aqueles homens. Quando ele vai saindo, ele diz, agora o teu reino é tirado de ti. Ele vai fazer força com ele, se eu não me engano é essa. Ele puxa na sua capa e rasga a sua capa. Você sabe o restante da história. Mas o impressionante é, Deus não esquece de nada. Amém? Deus não esquece de nada. Ele continua aqui. Deus não se esquece de nada, ainda que pareça. Às vezes não parece que Deus esqueceu você. Às vezes não parece que Deus não está contemplando. Assim, parece ou não parece? Mas lembre-se, Ele não esquece de nada. Como Ele disse a Moisés, ou melhor, a Israel, está escrito assim aqui, tá, irmão? 202. Deus não esquece. Isso tudo é no 7º selo. Deus não esquece. Ele não esquece suas maldições, nem esquece suas bênçãos.
mas toda a promessa que ele fez, ele cumpre. Irmãos, eu sei que é difícil para muitas pessoas pararem e observar o que Deus é. Às vezes é mais fácil nós pensarmos que Deus errou, o ser humano pensar isso. Ah, Deus errou, mas Deus não erra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não esqueceu essa promessa. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Ele não esqueceu essa promessa. Cada promessa que tem na Bíblia, ele nunca esquecerá aquilo. Você quer uma mais recente? Apocalipse 22, aonde a Bíblia diz que aquele que terá a sua parte da árvore da vida e da cidade santa tirada. Aquele que acrescentar alguma coisa terá as pragas que estão escritas neste livro acrescentadas a si. Vocês sabem, eu sei que isso acontece até conosco às vezes. Quando algo ruim vai acontecer, o mundo está esperando um apocalipse, não é? Você não ouve as pessoas dizer, olha, por exemplo, o relógio de destruição da terra foi acrescentado. Dizem que falta menos tempo ainda. Aí você para pensar, quando se vai falar a respeito disso, as pessoas dizem assim, ah, então quando isso acontecer, o apocalipse vai acontecer na terra. A palavra apocalipse quer dizer revelação. E essa revelação já veio. Amém? Eu acho que não pode ser mais claro do que isso, mas as pessoas estão esperando um apocalipse, ou seja, algo destruidor acontecer sobre a terra, e esquecem que a Escritura está bem aqui e que Deus não se esquece de nada. A palavra Apocalipse, ela está bem representada em Apocalipse 1, versículo 1, onde diz, revelação de Jesus Cristo. Porque a palavra Apocalipse significa revelação, tirar o véu, fazer conhecido, tornar-se claro. É isso que significa. O Apocalipse não é um livro tenebroso, um conto de horrores, não. Apocalipse é revelação. Mas é algo que foi dado em figura a João, mas que foi dado em realidade a Branham. Amém? E existe uma variação entre figura e realidade. Porque é aqui que muitos falham em esperar um apocalipse como um mundo em fogo ardente, monstros se levantando, coisas bizarras acontecendo. Tudo isso já vem acontecendo há muito tempo. É ou não é verdade? Tsunamis, terremotos, furacões, tornados, grandes tempestades, enchentes, mortandade, pragas, peste, tudo isso está acontecendo desde que o mundo é mundo e desde que o pecado foi introduzido no mundo. Perdão. Mas, como isso tem mais ênfase no livro de Apocalipse, as pessoas se encarregam de tornar o Apocalipse um livro de horrores. E ele não é um livro de horrores.
Apocalipse é um livro de revelação. E aonde você consegue enxergar que ele é um livro de revelação? Em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos profetas seus servos. Então, se ele prometeu, irmão, irmã, cumprir a sua promessa, lembre-se, ele não esquece de nada. Deus não esquece. Ele não esquece suas maldições, ele não esquece suas bênçãos, nem esquece nada. Mas toda a promessa que ele fez, ele cumpre. Amém? E se você observar, irmão, irmã, nós não podemos parar simplesmente e tentar compreender as coisas de maneira vazia. Temos que entender como está na Escritura, e isso preenche. A Bíblia diz que Deus, ele é tão grande, que ele preenche céus e terra. Como nós lemos aqui, passarão os céus e a terra, porém a sua palavra não passará. Muitas vezes, nós estamos esperando um cumprimento fantástico de uma escritura, e aquilo já aconteceu de uma maneira tão simples, que as pessoas passam por cima daquilo. Amém? Veja, os amalequitas se interporam ou se interpuseram no caminho de Israel, lá na sua caminhada, no princípio da sua caminhada. Deus, centenas de anos, ele disse: eu lembrei do que fez Amaleque. É por isso que às vezes eu fico pensando, irmão, em nossos filhos. Você sabe qual é a promessa de bênção para os nossos filhos? Qual é a promessa de bênção? É que eles obedeçam, né? Para quê? Para quê? Para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Já pensou um dia Deus dizer assim: eu me lembrei agora do que o Isaac aprontou para os pais dele? Você já pensou ouvir isso? Ou acontecer isso? Ou com cada um de nossos filhos? A taça dos amorreus faltava pouquinho para se encher. Faltava ou não faltava pouco? Era uma gota só que Deus estava esperando. E às vezes a nossa taça pode estar faltando só uma gota, só aquele pinguinho para ela transbordar. Porque Deus não esquece de nada. Amém? Deus não esquece. Deus se lembra, se recorda. Deus vê nossos pensamentos, nossas atitudes, vê nossas murmurações. Tudo que nós fazemos está diante dele. Amém? Deixa eu voltar aqui, irmãos. Eu quero voltar aqui aonde o irmão Branham diz, parágrafo 195, sétimo selo. Se você quiser pegar o contexto todo, volte a alguns parágrafos, tá? E pegue o contexto todo. Mas o irmão Branham diz assim: eu amo isso. Você sabe, ele até mesmo disse que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Note, ele não perde nada.
E disse, abre aspas, eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que tenham perdido as suas insígnias tribais, a quem é cada um, são isto ou aquilo, eles sabem se são de Benjamim, se são de Ruben, se são de Issacar, onde são. Mas de qualquer maneira, Deus os chama aqui. Agora em Apocalipse capítulo 7, lemos 12.000 de cada tribo, dos eleitos dentre todos, há 12.000 de cada tribo, que são os eleitos, e estão dispostos aqui mesmo em ordem, que coisa! Como eles estão? Eles estão em ordem tribal. Quem estará em ordem tribal? Não os judeus comuns. Não. Mas os judeus que são eleitos. Amém? Mas os que são eleitos, os 144.000 estarão dispostos em ordem tribal. Sairão 12.000 de cada tribo. Eles podem não saber de que tribo eles são, mas Deus conhece. Deus conhece todas as coisas, porque Deus não esquece de nada. Amém? Que coisa! Ele diz, como eu gostaria de lhes mostrar. Não entraremos nisso, mas exatamente como a igreja tem de estar, exatamente em ordem. Eu quero que observem atentamente e leiam comigo por 1 minuto. Agora, aqui está algo que talvez nunca tenham notado na chamada tribal. Eu lhes disse, faz um tempo, para lerem Apocalipse capítulo 7 comigo. E observem essas tribos. Em Apocalipse 7, Dan e Efraim estão faltando e são enumeradas com elas. Amém? Notaram isso? José e Levi foram colocados em seu lugar. Dan e Efraim não estão lá. Porque Deus diz que todo aquele que fosse idólatra, o seu nome seria arriscado debaixo do céu. Amém? Eu sei que muitas vezes é meio complicado de compreender. Mas eles não estão dispostos. Não, Senhor. Vocês notaram? Notaram isso? Dan e Efraim não estão ali, não, Senhor. Mas José e Levi foram colocados no lugar de Dan e Efraim. Por quê? Porque Deus sempre lembra de cada promessa de sua palavra. Amém? Veja. Parágrafo 203, eu vou pular, que eu já estava no parágrafo 200, tá? 203. Aqui está, porque elas estavam faltando. Agora,
Se você observar, agora leia. Eu quero que você leia comigo agora. Vá a Deuteronômio capítulo 20, verso 29, ou capítulo 29, melhor dizendo. Há uma razão para aquelas tribos não estarem ali. Tudo tem uma razão. Deuteronômio, a palavra você sabe, significa duas leis. Queremos tomar o capítulo 29 de Deuteronômio. Agora, o Senhor de tal modo nos ajude que possamos entender agora. Agora, queremos começar com Deuteronômio, capítulo 29, verso 16. Agora ouça Moisés falando. Começa. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos por meio das nações pelas quais passamos. E vistes as abominações e os seus ídolos de madeira, pedra, prata, ouro que havia entre eles. Cada um levava uma coisinha ou outra, uma pequena estátua de Santa Cecília, você sabe, ou algo assim, veja, para que, portanto, fecha aspas, ouça, para que entre vós não haja um homem, mulher, nenhuma família, nem tribo cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que lhe dê fel e absinto, e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe o seu coração e diga: terei paz ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Veja, as pessoas dizem: ele se benze. Você sabe? Faz um sinal de uma pequena cruz ou algo assim, como eles fazem agora, veja. A mesma coisa, veja. E vê-se que é uma característica pagã. Veja. Uma característica pagã. E se abençoe o seu próprio coração, o seu próprio bom parecer em sua própria mente, para acrescentar sede à bebedice. Beba sim, diz o irmão Brana. Isso não faz nenhuma diferença. Não tem gente que pensa isso? Membros da mensagem que tomam vinho e diz: isso não faz diferença nenhuma. Pastores que ensinam isso, que beber vinho não faz mal. Era bebida dos antigos, dos apóstolos, dos profetas. Contanto que você vá à igreja, contanto que você cante um hino, contanto que você diga: eu creio que William Branham é o profeta, então está tudo bem. Aí, irmão Brana continua a leitura, onde ele diz assim: então o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor, o seu zelo sobre o tal homem, e de toda a maldição escrita neste livro não as tire dele, nem lhe acrescente uma. Não tire nada da Bíblia e nem acrescente, tá? Aí ele continua aqui: e de toda a maldição que está escrito neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Amém? Estiveram o nome deles riscados. Vocês lembram que eu preguei sobre isso também? Os nomes deles
foram riscados. Isso enquanto ele estiver aqui na terra, veja, debaixo do céu, o Senhor separará para ele mal de todas as tribos de Israel, conforme toda a maldição do concerto escrito neste livro da lei. Isso lendo, é claro, Deuteronômio, as duas leis, a lei da vida e a lei da morte. Amém? A lei de bênção e a lei de maldição. Portanto, aspas, se alguém servir a um ídolo ou mantiver um ídolo sobre si, ou se benzer em seu próprio bom parecer da sua mente e servir ídolos, disse, homem, mulher, família ou tribo, seu nome será completamente riscado dentre o povo. Agora, está certo? A congregação lá disse amém. Quão verdadeiro! A idolatria fez a mesma coisa com a igreja anos atrás e faz hoje a mesma coisa. Observe como o anticristo tentou fazer um antimovimento. Quantos sabem que o diabo tem como modelo, ele imita os santos de Deus? O que é pecado é a coisa certa pervertida. O que é uma mentira é a verdade distorcida. O que é o adultério